a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento da sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura de vestes, mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Pai querido, nos ensina através da Tua palavra, Teu Espírito Santo, Senhor. Ser conosco nessa batalha, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele começa a falar sobre a igreja, ele começa a falar de vários assuntos, e chega aqui nesse capítulo 3, ele vai falar do dever do esposo e da esposa, do marido e a mulher, e a vida conjugal. E eu quero meditar com os irmãos essa noite, sobre um título bastante importante para a nossa meditação: os bons relacionamentos familiares formam a construção da sociedade. A família é a base, como diz, é a célula máter da sociedade. A família. Uma família bem estruturada, ela é a célula mãe da igreja. Ela faz com que a igreja prossiga. É por isso que a igreja tem que ser a guardiã da família. Então os bons relacionamentos familiares formam a construção da igreja. Quando uma família está encrencada, todo o corpo de Cristo sofre. Quando existe desavença numa família, todos sofrem. Não é um só que sofre, todos sofrem. Por isso é bom esse relacionamento bom entre as pessoas. E é interessante que Pedro começa o bom relacionamento entre marido e mulher. Veja bem, une a família, como diz o versículo 1 e o versículo 2. O bom relacionamento, marido e mulher, une a família. Como existe um bom relacionamento, irmãos, complica, a coisa é complicada. Porque Pedro diz assim: semelhantemente vós mulheres, sede sujeita a vosso próprio marido, para que também, se algum não obedecer a palavra, pelo procedimento da sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Pedro continua seu ensinamento sobre a submissão à palavra de Deus. Ele aqui está dando sequência ao ensinamento da nossa submissão à palavra de Deus. Pedro foi um catedrático em falar sobre a palavra de Deus, porque Pedro sofreu as consequências por não obedecer à palavra do Senhor. Negou Jesus, sofreu tudo aquilo que sofreu, porque não deu obediência como deveria à palavra do Senhor. Então Pedro continua o seu ensinamento sobre a submissão à palavra de Deus. Obedecemos à palavra de Deus, e a palavra de Deus instrui, irmãos, sobre marido, sobre mulher, sobre filhos. Você pega Efésios capítulo 5, você vai ver lá que o primeiro mandamento com promessa está na obediência ao pai e à mãe, que está lá em Êxodo também, quando Deus deu a lei a Moisés. Se o filho obedecesse o pai e a mãe, ele seria próximo, seria diferente. Então agora Pedro continua seu ensinamento, diz assim: as esposas e maridos exemplares constroem a estrutura da sociedade. Uma família bem estruturada, ela constrói a estrutura de uma sociedade. Uma sociedade desorganizada tende
de gerar família desorganizada. É por isso que o sistema quer acabar com a família. A coisa está caminhando de mal a pior. Então, se não existir uma estrutura familiar, fica mais fácil para debandar tudo. Mas a igreja não é assim, irmãos. Nós somos servos de Deus e servas de Deus. Vivemos sob e embaixo do ensinamento da palavra de Deus. Temos que viver conforme a palavra de Deus. Então nós aprendemos muito aqui. Podemos ganhar almas pelo nosso procedimento, como Pedro fala no versículo 1. Se o marido não obedece a palavra, mas pelo procedimento da esposa, ele vai obedecer a palavra de Deus. A mesma coisa é a esposa. Pelo procedimento do marido, ela vai obedecer a palavra do Senhor. O nosso testemunho fala mais alto muitas vezes que muitas coisas. Então convencemos outros pelo nosso bom procedimento, não é? Diferente com os nossos amigos, colegas de trabalho, de faculdade, de escola, tudo mais. Nossos oponentes, irmãos, ficam impactados pelos nossos bons procedimentos. Você parece bobo, rapaz, você faz isso aí, ó, isso aí você faz aí pro chefe, irmão. O cristão é diferente. Não entra nessa onda não, que você acaba se envolvendo com a cultura do mundo. O que as pessoas querem é fazer você ser igual a elas. Mas nós somos diferentes. Nós vivemos sob e embaixo da palavra do Senhor nosso Deus. As pessoas que são contra o evangelho e contra os cristãos, o cristão para elas, veja bem, é uma pessoa de outro mundo. Você é tonto, você é trouxa, rapaz. Não, cuidado com isso, cuidado, muito cuidado. Outra coisa, irmãos, atraímos outras pessoas através do nosso honesto comportamento. Olha o versículo 2: considerando a vossa vida casta em temor, atraímos outras pessoas através do nosso honesto comportamento. Você chega num caixa de supermercado e ela devolve às vezes algum troco a mais. Quando você devolve, fala assim: não, mas nossa, se fosse outra pessoa, né? Não é meu. Ué, não é meu, é seu. Está aí, ó. Também se faltar para mim eu vou querer. Então atraímos outras pessoas através do nosso honesto comportamento. Somos chamados por Cristo para sermos exemplos em comportamento. Jesus falou: vós sereis as minhas testemunhas. Comportamento diferenciado do mundo. Nós somos chamados por Cristo para sermos exemplos em comportamento. É por isso que os cristãos lá em Antioquia foram chamados de cristãos, porque se pareciam com o Cristo, viviam de uma maneira diferente das demais pessoas. E as pessoas olhavam para eles, colocaram o nome de cristão, até de uma maneira para zombar, mas que estavam falando a verdade. Outros têm que ver em nós pureza de vida e reverência a Deus. Os outros têm que ver em nós, não é nós dizemos com a nossa boca: eu sou um servo de Deus, uma serva de Deus. Os outros têm que ver em nós quem nós somos realmente. Os outros têm que ver em nós quem nós somos. Uma família cristã é diferente. Faz a diferença num bairro, faz a diferença em qualquer lugar que esteja. Outra coisa que Pedro coloca aqui agora: em primeiro lugar, relacionamento, marido, mulher, filho, filha, genro, nora, esse bom relacionamento. Porque eu sempre falo, irmão, às vezes junta a família toda, e quando junta a família, ao invés de dar um bom exemplo, aí que surgem as confusões. Esse é um problema também. Então nós temos que dar bom exemplo. Para os outros verem exatamente que nós somos diferentes. Agora do versículo 3, versículo 4, Pedro diz assim, ó, veja bem: o enfeite delas, das mulheres, não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem interior encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. A beleza dos cristãos tem que fluir do interior, quer dizer, da alma, lá de dentro, e não das aparências. As aparências enganam, irmãos.
Mas o que está lá dentro de nós não engana ninguém, não. Não engana ninguém, não. Uma hora é descoberto o que está lá dentro de nós. Por isso que você vê os escândalos. Uma hora vem à tona. Porque a Bíblia fala que nada que está oculto no ser humano não vem a ser revelado. Nem que for no dia do julgamento, lá vai ser revelado quem é realmente a pessoa. Pode enganar aqui com aparência, com um monte de coisa, mas quando chegar lá no dia lá, a coisa vai ser diferente. Então Pedro não está proibindo as mulheres de se adornarem, de pintar o cabelo, de enfeitar o cabelo, nada disso. Mas ele quer que a graça de Deus no interior humano elimine enfeites exteriores. Ele quer que a graça de Deus elimine aquele luxo que a pessoa pode ter. A mulher pode estar bem vestida, ornamentada, um monte de coisa, mas se o seu interior não existir Cristo, irmãos, só vai sair da boca. A Bíblia fala que a boca fala, do coração está cheio. A mesma coisa o homem pode estar bem vestido, ou bem ornamentado, mas quando abre a boca, se não tiver Jesus Cristo, só sai asneira. É isso que Pedro está falando. A igreja, o comportamento interior é que predomina o exterior. O interior é que predomina o exterior. É o interior. Não adianta nós colocarmos um terno, uma Bíblia embaixo do braço e sairmos para a igreja, se nós não dermos bom testemunho. Porque as pessoas falam assim, lá vai um crente, e diz que é crente. Então Pedro, ele não está proibindo as mulheres se adornarem, mas ele quer que a graça interior elimine os efeitos exteriores. É mais bonito quando a pessoa abre a boca para falar de Jesus, do que ela sente na sua alma, do que aquilo que ela está apresentando, como um brinco de diamante, como um colar de pérolas e assim por diante. É isso que Pedro está falando. Pedro, nesse versículo, está falando para as mulheres ricas desenvolverem mais o interior espiritual do que as joias ornamentais. Porque, segundo eu estive pesquisando, naquela época as mulheres ricas, elas compravam pérolas, caríssimas, tantas pérolas, que fazia aqueles colares, colocava no cabelo, aquela coisa toda. Aí Pedro falou assim, isso aí não adianta. Se no interior não está Jesus, não está a vida com Deus, não adianta nada. Adianta falar, irmãos, aqui é que entra a questão. Recebe um dom de Deus, Deus usa através do dom, mas a vida da pessoa não condiz com aquilo que Deus deu para ela. Então Pedro quer que as pessoas desenvolvam mais o interior espiritual do que aquilo que é aparente, aquilo que todo mundo vê. Porque o nosso interior, quem vê é Deus. Mas Pedro faz questão de uma coisa, que nós venhamos a apresentar para o mundo aquilo que nós temos de Deus em nosso interior. É por isso que Jesus falou que a boca fala do que o coração está cheio. O que mais eu aprendo nesses 2 versículos aqui? A beleza do homem interior não perde o seu brilho, mesmo quando o exterior está ornamentado. A beleza do homem interior não perde o seu brilho, mesmo quando a pessoa está extravagantemente vestido, adornado. Lá no seu interior é mais bonito do que aquilo que está apresentando. É isso que Pedro está colocando para nós, igreja. E nós, como famílias, irmãos, nós temos que atentar para essas coisas. O que mais eu aprendo aqui nesse versículo 4 agora?
Deus trabalha primeiro em nosso interior, para depois nós exteriorizarmos as ações de Deus. Se não estiver lá no nosso interior as ações de Deus, não vai fluir, porque Jesus falou assim, que no último dia lá da festa, em João capítulo 7, que aquele que cresce dentro do seu interior, fluiriam rios de águas vivas, saltaria para a vida. Mas quem recebesse do Espírito Santo, quem tivesse o Espírito Santo, como é que vai fluir se não tem lá dentro? Você pega muitas vezes pessoas que se dizem cristãs, bem vestidas, falando de Jesus, e só fala de negócios, só fala de outras coisas, não fala da sua vida com Deus. E Pedro está questionando isso da igreja naquela época. O que mais eu aprendo nesse versículo 4? Pedro quer dizer para apresentarmos a Deus o que está oculto em nosso coração. Você colocar o que está no seu coração, para as pessoas verem o que está no teu coração. É por isso que nós temos que ter o fruto do Espírito em nossa vida, porque o fruto do Espírito em nossa vida, nosso coração, vai ter amor, vai ter paz, porque se você não tiver o fruto do Espírito Santo, não vai ter comunhão na família, não. Sem a ação do Espírito Santo, vai ter discórdia, vai ter encrenca, vai ter briga. Mas com a ação do Espírito Santo vai ter unidade, porque o Espírito Santo é amor, é alegria, é gozo. Mesmo nos momentos difíceis, você vai ter essa subsistência de Deus em tua vida. Porque senão, irmãos, eu vou te contar uma coisa: se lá no seu interior não tiver Deus agindo, sabe aquele dia que a mulher levanta meio azeda, ou o marido levanta meio azedo e já dá uma resposta mal criada? Se você não tiver na graça de Deus, o que vai acontecer? Você vai dar outra resposta também. E é o que Pedro está dizendo aqui: apresente o que está no seu coração. Não responda com a mesma atitude, não responda com a mesma ação. Seja criterioso. É isso que Pedro está colocando aqui bem claro. Versículo 5 e versículo 6. Ele diz assim: porque assim se adornaram também antigamente as santas mulheres, que esperavam em Deus e estavam sujeitos ao seu próprio marido. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Pedro lança um modelo de conduta feminino as santas mulheres do passado. Então assim, olha lá para o passado. Pastor França pegou no mês do lar, lá no Maristela, uma mensagem que eu nunca esqueço, sobre quando a mulher de Ló falou assim: amaldiçoa teu Deus e morre. Aí Jó disse para ela assim, mulher, tu fala como uma louca. Deus nos deu o bom para também nos dar o mal. A Bíblia fala que ela não falou mais nada. E ele disse o seguinte: se a mulher de Jó tivesse dado sequência ao questionamento, o que tinha acontecido? Será que tinha terminado da maneira que terminou, em bênção para ela e para Jó também? Porque ela perdeu os filhos, mas depois ganhou dobrado. Muitas vezes, irmãos, nós, por não ficarmos quietos, e essa semana eu ouvi um repórter entrevistando o Cristiano Ronaldo, e cada dia que passa sou mais fã daquele camarada, pelas ações dele e pelas atitudes dele. Por que você não faz tatuagem? Ele falou assim: você já viu Ferrari com adesivo? Olha que resposta. Para quem sabe ler, né? Matou. O repórter ficou sem graça, né? Porque lá nos jogadores famosos, tudo cheio de tatuagem, aquela coisa toda. Por que você não faz tatuagem? Porque você não já viu alguma Ferrari com adesivo? Ele está dizendo assim: eu não preciso disso para ser o que eu sou.
Nós não precisamos exteriorizar o que nós não somos. Temos que exteriorizar o que nós somos. Lembra quando ele disse mesmo, Cristiano Ronaldo, que ele namorava a moça, que ele falou assim, ó, eu vou levar minha mãe nessa viagem. Não, se você levar eu não vou, então você fica que ela vai. Pronto. E foi mesmo. Acabou o namoro. Quem perdeu? Irmãos, nós temos que ter decisões corretas, de acordo com o querer de Deus. Então Pedro lança um modelo de conduta feminino baseado nas tantas mulheres do passado. Como que as mulheres do passado agiam? Olha a mulher de Jó, ficou quieta. A mulher de Ló já foi diferente. Não era para olhar para trás, olhou o que aconteceu, virou uma estátua de sal. Não obedeceu a palavra do anjo, não obedeceu a palavra de Deus. Todas as mulheres do passado que obedeceram a palavra de Deus, você pega, por exemplo, a questão de Noemi, a sogra de Ruth. Por que Ruth foi uma mulher tão próxima daquele, sendo moabita, de uma nação amaldiçoada, se tornou a bisavó de Davi? Por quê? O teu Deus é o meu Deus. Aonde você for, eu vou. Ela colocou para sua sogra o que tinha no seu interior. Ela amava a sogra e não abandonou a sogra. Pelo contrário, a outra cunhada, a órfã, abandonou a sogra. É para voltar, já estou indo embora. É isso que Pedro está colocando aqui. Colocar no nosso coração, colocar para fora o que está no nosso coração. Eu sempre falo, irmãos, se o teu coração estiver num time de futebol, aí tem um time aí que eu vou te contar uma coisa, hein? Meu Deus, ó, se a gente tivesse aquela paixão que esses torcedores têm, meu Deus, nossa boca saía Jesus 24 horas. Santas não é perfeição, é separação para Deus, não é perfeição, mas o íntimo relacionamento com Deus. Santa não quer dizer que é perfeita, mas tem um relacionamento íntimo com Deus. Você vê que é uma mulher de Deus pelo procedimento, pelo falar. O que torna uma mulher santa é a sua espera em Deus. Olha o versículo 5 aqui. Porque assim se adornava também antigamente essas mulheres que esperavam em Deus. Se não espera em Deus, irmãos, deixa rolar. Deixa a vida me levar, a vida leva eu e vou indo. Vai. Mas se espera em Deus, muda o comportamento. Eu estou esperando em Deus. Mulheres santas cultivam virtudes preciosas. Versículo 5 diz aqui, ó. Porque assim se adornavam antigamente essas mulheres que esperavam em Deus, estavam sujeitas ao seu próprio marido. Virtudes preciosas. Está lá em Provérbios capítulo 31, sobre a mulher virtuosa, que faz de tudo e chega no final lá. O autor diz assim: preciosa é a graça e a formosura. Mas tudo isso passa. Somente a graça de Deus na sua vida não passa. Sara era submissa a Abraão por suas qualidades interiores. Era uma mulher que ela sabia que o que o marido decidia era a orientação de Deus. Não questionou. Irmãos, vamos ser sinceros. É outros tempos, é outra história, é outra cultura, tudo bem. Mas uma mulher de Deus, quando o casal é crente, os dois são servos e servas de Deus, marido e mulher tomam uma decisão, o outro tem que orar a Deus para saber se realmente Deus está com negócio, porque senão você vai combater contra Deus. Eu conheço muitas pessoas que estão na situação difícil, porque os dois não chegam à conclusão de que Deus quer agir na vida deles. É isso que Pedro está colocando aqui, irmãos. Que mais eu aprendo aqui?
O que torna a mulher santa é a sua espera em Deus. Mulheres santas cultivam virtudes preciosas a Deus. Age de uma maneira diferente. Não toma atitude precipitada, irmãos. Qualquer coisa já, olha, vou rodar a sandália aqui, cuidar, a vassoura vai comer. Não é assim não, irmãos. Cuidado, irmãos. Irmão, mesma coisa, cuidado. Irmãos, família, muitas vezes você tem, para você viver bem, você tem que engolir o sapo. Presta atenção no que eu estou falando. O sapo, a lagoa e o brejo. Tudo. Engolir o sapo é fácil. A lagoa já é mais difícil. E o brejo pior ainda. Mas tem que engolir. Você vai fazer o quê? Você tem que viver. Você tem que viver. O que mais eu aprendo aqui? Costumes, culturas e tradições variam de culturas e épocas, mas a vida de relacionamento com Deus permanece inalterável, não mudou. A vida do marido e da mulher com Deus não mudou, desde Adão lá no Éden, desde Abraão chamado por Deus, e até hoje é a mesma coisa, não mudou nada. É isso que Pedro está dizendo aqui. Vocês têm que viver de acordo com o padrão da palavra de Deus, porque senão não é família, senão não é marido e mulher. Por que não se casam mais hoje? Faz contrato, outros vão juntar, está tudo bem, vai. Por quê? Não ter compromisso, não ter a unidade, não ter vivência. Que mais eu aprendo aqui nesse versículo 6? Não devemos nos submeter a uma sujeição servil por costumes, tradições ou cultura, mas sim por nossa vida com Deus. Você não vai se submeter a sujeição servil por costume, tradição ou cultura, mas sim por sua vida com Deus. Eu não vou fazer alguma coisa que vai atrapalhar a minha vida com Deus. Isso aí eu não vou fazer não. Irmãos, quem trabalha sabe disso. Fala que eu não estou. Filho, me tira daqui, porque se tocar o telefone para eu chamar você, vou falar que você está. Então me tira daqui já. Ué. Mas eu te mando embora. Ah, manda embora, tá bom. O que é isso, irmãos? Pelo amor de Deus. Não devemos submeter a uma sujeição servil por costumes, tradições ou cultura, mas sim por nossa vida com Deus. A sua vida com Deus fala mais alto. Pedro espera que as mulheres cristãs tenham uma vida com Deus. Uma vida com Deus, porque quando tem uma vida com Deus, apresenta realmente quem a pessoa é. E vou dizer uma coisa para você, irmãos. Você conversar com uma pessoa que é cristã é gostoso. Mas você conversar com os crentes meia boca que existe hoje, olha, só Jesus na causa. Versículo 7 agora. Esse versículo 7 aqui é tremendo. Igualmente vós maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. O bom relacionamento familiar começa com consideração iguais. O mesmo direito que um tem, o outro tem. O mesmo direito que um tem, o outro tem. Por que o mundo não quer se submeter muito ao casamento? Eu ouço nos ônibus, eu tenho ouvido para ouvir e ouço aí. Não, sexta-feira é meu dia. No sábado é do meu marido. Espera aí, calminha. Espera aí. Sexta-feira a mulher vai para a balada e no sábado vai o marido? Os direitos são iguais. É por isso que nós temos Pedro está ensinando sobre isso. O bom relacionamento familiar começa com consideração iguais. O marido quer ser respeitado pela mulher, respeita a mulher.
A mulher quer ser respeitada pelo marido, respeita o marido. Tem que respeitar um ao outro. Uma palavra branda, a Bíblia fala que ela elimina a contenda. Mas uma palavra estúpida, ela suscita a ira. Nas minhas palavras, Salomão usou a palavra mais clássica, mas é nas minhas palavras. Uma palavra branda, ela elimina a contenda. Mas uma palavra estúpida, ela causa uma encrenca danada. Uma resposta, muitas vezes, meu irmão, só Deus na causa. Marido e esposa devem viver conforme a palavra de Deus. É difícil, irmãos. Mas não é impossível. Desde que nós queiramos viver conforme a palavra de Deus. Somos servos de Deus, serva de Deus. Vamos nos empenhar a fazer o quê? Nós temos que viver bem. Porque Pedro vai falar o porquê de tudo isso. Aí você vai entender no final o porquê Pedro está falando sobre tudo isso aqui. No trato esposo e esposa, não existe maior ou menor, exige compreensão e respeito. Compreender uns aos outros, irmãos. Mas você sabe, eu sou sanguíneo e minha esposa é colérica. Opa, esse é um casal bom, hein? Um já puxou a faca, outro já deu uma machadada. Mas se é cristão, irmão, o Espírito Santo está agindo na vida deles. Senão, meu irmão, vai sair briga mesmo. Eu sou sanguíneo, minha mulher é melancólica. Dia, mês. Irmãos, tem que compreender, irmãos. Os dois têm que chegar a conclusão. É isso que Pedro fala. No trato esposa e esposa não existe maior ou menor, existe compreensão e respeito. Tem que compreender. Você vai fazer o quê? Você não pode querer mudar a cabeça de uma pessoa. Se Jesus não mudar, você não vai mudar. Porque se eu conseguisse mudar, como diz Tiago, se alguém fizer converter alguém, você vai cobrir multidão de pecados. Mas você não converte ninguém. Quem converte é o Espírito Santo. O que mais eu aprendo aqui nesse versículo 7? Esposo e esposa são igualmente herdeiros da mesma graça de Deus. Igualmente vós maridos, coabitai com ela, com entendimento, não honra a mulher com o vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. Nós somos co-herdeiros da graça da vida. Tanto a mulher depende do homem, como o homem depende da mulher. Deus criou Adão e Eva. Não criou Eva e Adão, criou Adão e Eva. Então esposo e esposa igualmente herdeiros da mesma graça de Deus. Por isso que os dois têm que se respeitar mutuamente. Outra coisa que eu aprendo nesse versículo 7 aqui: esposo e esposa têm que ter harmonia por causa da vida com Deus. Versículo 7, agora Pedro dá o checkmate de tudo isso. Como sendo vós seus corredeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Se não existir um bom relacionamento entre família, marido e mulher, Deus não recebe a oração de casais que vivem em lutas, brigas e discórdias. Deus não recebe, irmãos. Por isso que Paulo escreveu lá em Efésios capítulo 5, diz assim: não se põe o sol sobre a vossa ira. Olha, irmãos, nós cristãos temos muito que aprender com a palavra de Deus. E o mês de maio, mês do lar, mês da família, é o mês que nós aprendemos. Com certeza Deus vai usar os pastores aqui para falar conosco. Eu tenho que aprender, você tem que aprender. Ontem nós aprendemos aqui, irmão, na escola bíblica. Todos nós somos ovelhas, eu sou um pastor que é Jesus. E nossa visão é tão limitada que nós não chegamos 5 metros para frente. Nós não chegamos. O que faz nós enxergarmos um pouco adiante é a graça de Deus na nossa vida. É isso que Pedro nos ensina aqui. Como que Deus vai receber a oração de um marido e uma mulher que não se conversa? Do marido de uma mulher que não vive bem? Do filho e da filha que obedece pai e mãe? Como?
Irmãos, Jesus foi bem claro quando disse: reino dividido não prospera. Lar dividido tem dificuldade de receber a presença de Deus. E lar dividido não é só marido e mulher, não. É marido, mulher, é genro, é nora, é sogra, é sogro. Pode dividir um lar. Eu conheço casos e mais casos. Temos que tomar muito cuidado com isso, para nosso lar estar dentro dos padrões da palavra de Deus, para não sofrermos os revés, porque Satanás trabalha na nossa desobediência. É na nossa desobediência que ele vai nos acusar diante de Deus. Aí, ó, diz que é crente, o lar é crente, aí e agora? Para encerrar, meus irmãos, o que você vê na rua e o que acontece nos lares sem Deus, presta atenção no que você vê na rua e você sabe o que acontece nos lares sem Deus. E interessante, irmãos, que você pega um ônibus lotado, as pessoas contando as coisas como se fosse vanglória, né? Como se fosse, como se diz, como é status, né? Como se desse pompa, como se desse. Ficou ouvindo, mas meu Deus do céu, se fosse eu teria vergonha. Dá a impressão que a pessoa está falando aquilo como se fosse uma grandeza. Ô irmãos, nós cristãos, você tem que olhar lá fora e falar assim: né, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, como Josué disse. Quem quiser vir, Josué foi bem claro com o povo de Israel: vocês seguem a quem vocês quiserem seguir, mas eu e a minha casa vamos seguir o Senhor. Nós temos que seguir a palavra de Deus. Pedro, aqui nesse parágrafo aqui, desse capítulo 3, do verso 1 ao verso 7, Pedro para aqui para falar sobre a família, o bom relacionamento, para Deus agir em nossas vidas favoravelmente. Porque não é que Deus deixou de abençoar. Muitas vezes Deus não pode agir, porque Ele irá contra a sua própria palavra. E Deus não vai contra a palavra dEle. Não recebemos muitas vezes, porque Deus não pode ir contra a palavra dEle. E Deus está falando assim: meu filho, muda a situação, muda um pouquinho só, que eu vou agir. Casais cristãos têm que fazer a diferença nessa sociedade que é inimiga de Deus. É a sociedade inimiga de Deus. É interessante que está aí os escândalos nas escolas, nas faculdades e tantas coisas mais, e além de algumas igrejas também. Mas que Deus venha nos orientar, irmãos, como igreja do Senhor, a aplicarmos a palavra de Deus em nossas vidas, para fazer uma diferença nessa sociedade. Os jovens estarão aqui louvando ao Senhor.